Graças a Deus. Eu quero, nesse momento, convidar a amada igreja para um momento de mais um momento de adoração a Deus. Deus colocou no meu coração hoje, queridos, quando o pastor me incumbiu a responsabilidade de estar aqui esta noite, e eu já disse a ele: pastor, eu estarei ministrando à noite com a sua autorização. E eu quero trazer um tema que não é aquilo, a empolgação que Deus falou. Não, irmãos, não é aquela euforia, não. Na direção do Espírito de Deus. Eu quero vos trazer um tema esta noite: não aceite derrotas. Não aceite derrotas. Seja qual for o momento que você está passando. Eu vou trazer aqui uns 2 relatos de testemunhos, que será muito edificante para as nossas vidas esta noite, ao conforto do seu coração, diante da situação que você está atravessando, que eu não conheço, mas Deus sabe, que você adentrou neste santuário esta noite, com seu coração quebrantado, amargurado, chorando, triste, dizendo: Deus, eu quero uma palavra. E Deus já começou a falar com você esta noite, que você é como uma palmeira, não se entregue por nada, seja qual for o vendaval, permaneça de pé. Abram comigo em Gênesis capítulo 35, do versículo 16 ao versículo 18. Eu vou parar até no ponto e vírgula, onde está escrito Benoni, depois nós daremos continuidade. Todos acharam? E partiram de Betel, e havia ali ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Não vou dar continuidade como eu queria, mas Deus, trabalhando neste assunto comigo esta tarde, me alegrou muito o coração neste dia. Primeiro que, diante de uma situação que todo casal, que a esposa, na sua gravidez, que vem chegando os dias, já vem projetando o que é o nome. E o nome, eu tenho certeza que já estava no coração e no pensamento de Jacó. E quando naquele momento de sofrimento, de angústia, que acabamos de ler, que a dor era muito grande, naquele momento do parto, Raquel estava desfalecendo, diante de um sofrimento tão grande. Ela olha para as parteiras já desfalecendo e diz: o nome da criança é Benoni. E é lógico que naquele momento, no meu pensamento, que Jacó não estava próximo
mas se dirigiram a Jacó e disseram: vem rápido, porque Raquel está desfalecendo. Quando chegou, Raquel já estava morta. Irmãos, todos nós somos cientes. Se alguém fala: olha, o carro do seu filho pegou fogo, está bem? Está ótimo, está bom. Faça até em 36 vezes, compra um outro para ele. O muro da casa caiu, matou alguém? Não. Nós vamos levantar novamente. Mas não tem pior notícia. Como um dia eu estava descendo uma rua para ir para a minha empresa, um filho, que hoje ele teria aproximadamente uns 28 anos, que ele não estava bem pelas madrugadas, e já não vinha bem, mas já estava sorrindo. Criança, inocente, eu estava descendo com o carro, o meu primo parou, abriu os braços: tio, o Isaac morreu. Não tinha mais chão. Encostei o carro, era choro constante. E quantos sabem disso? Que é momento de um sofrimento tão grande, de uma amargura que não tem palavras de consolo. Quando Jacó chega ali, ele vê a criança e vê a mulher que ele tanto amava morta. Ele chora, ele se angustia. Talvez ele disse: que Raquel falou? Que Raquel falou? É o nome da criança, Benoni. Jacó já sabia do significado de Benoni. Mas Jacó, naquele momento, ele para. Espera aí. Quando nós lemos que um dia apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Sim, Senhor. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. Jacó, naquele momento, ele para. Espera aí, eu tenho promessa de Deus. Deus falou comigo que vai para mim frutificar, vai me abençoar, nações vão sair de mim. Diante desta situação, não aceito Benoni. Mas como assim, Jacó? Eu não vou aceitar o significado do meu filho, filho da minha dor, filho do meu sofrimento, filho da minha derrota. Não! Como ele se chamará? Benjamim. Benjamim. O significado de alegria, de felicidade, filho da minha destra. Jacó, queridos obreiros,
igreja do Senhor, no momento do choro, da angústia e do sofrimento de Jacó, ainda ele teve força para dizer: não aceito derrota. Que o que Deus prometeu a Abraão, o que Deus prometeu a Isaque, Ele está prometendo para mim, e eu tenho promessa do meu Deus, e eu não aceito Benoni na minha casa. Nunca vou carregar comigo que alguém diga: ô Jacó, ó o filho da derrota. Ei Jacó, ó o filho da tristeza. Ei Jacó, ó o filho do choro. Não. Quando alguém ver Benjamim como lobo, que devora os seus inimigos, vão falar: aí está Benjamim, os dias da tua alegria, os dias da tua felicidade, os dias da tua paz. Foi por isso que eu iniciei dizendo esta noite: seja qual for a tua causa, seja, queridos que estão pela internet, qual for o teu problema, que lhe está trazendo choro, angústia e sofrimento, não aceite Benoni na tua casa. Não aceite Benoni na tua família. Não aceite derrota. Porque Deus é que zela por nós. Deus é que cuida de nós. Seja os momentos mais frágeis das nossas vidas, a nossa fortaleza, a nossa confiança, a nossa esperança é o Senhor Deus dos exércitos. A nossa majestade. De forma nenhuma aceite derrota na tua vida. Quando um dia a minha admiração por um guerreiro chamado Davi, que um dia ele sai para a guerra, e a cidade de Ziclag é saqueada pelos amalequitas, destrói tudo, pastor Josivaldo. Leva as mulheres de Davi como cativa. Ainoá, a Jezreelita e Abigail, levou tudo. E diz a palavra que o povo se alçaram a sua voz e choraram até que não houvesse mais forças para chorar. E Davi muito se angustiou. A Bíblia diz que Davi muito se angustiou, porque os homens queriam apedrejá-lo, mas Davi não aceita derrota. E Davi não aceitou derrota. Davi disse a Abiatar, o sacerdote: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alçarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não puderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa e figo seco e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia
3 dias e 3 noites que não tinham comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? De onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com impeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul e de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Veja bem, antes de continuar, os inimigos estavam cantando, estavam dançando, estavam salteando de alegria, porque fizeram um fato que para eles seria tão importante e que ganharam uma batalha. Eu paro aqui para dizer: quem sabe o inimigo está dançando, está saltando de alegria, querendo ver a tua derrota. Ele diz: já era. Acabou, consegui, tirei. Mas ele se esquece que o anjo do Senhor acampa-se ao redor e ao derredor do que os teme e os guarda e os livra de todos os males. Deus está enviando um Davi para entrar nesta batalha, para entrar nesta peleja. Deus é contigo, não desanima não, a luta vem e passa, mas quem crê em Jesus Cristo já está garantido a salvação e a vitória em nome do Senhor Jesus. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto todos tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde os despojos até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Tudo Deus vai tornar a trazer do que você perdeu. É uma palavra profética esta noite. Aquilo que você perdeu, e o diabo tem dito: já era, acabou. Encerrou. Mas Deus vai mandar de volta. Não aceite derrota. Mas pastor, está difícil. Não aguento mais. A situação do meu filho. Fique em paz. Esta noite, Deus está dizendo que está cuidando. Está dizendo: Benoni não. Benoni não. Benoni na minha casa não. Benoni na minha família não. Benoni na minha empresa que falaram que vai fechar, não aceito Benoni. Mas Benjamim, dias de alegria, dia de paz, dia de felicidade, dia de contentamento, dia de gozo, dia de regozijo. Benjamim na minha casa, na minha vida. Não posso esquecer, queridos, um testemunho que eu ouvi há muitos anos, que é muito sério. Um pastor, servo de Deus, que um dia apresentou seu filho no braço do ungido do Senhor. E naquele dia foi apresentado
promessas naquela vida daquela criança, que seria um homem de Deus, que seria um instrumento na casa de Deus. E o garoto foi crescendo, no conjunto das crianças, adolescentes, mocidade, mas um dia, o diabo trabalhou, e aquele moço se distanciou dos caminhos do Senhor, longe da casa do Pai. E o moço virou homossexual, fez com que seios aparecessem, e começou a fazer ponto aqui na cidade. Não preciso falar o lugar. E aquele pastor, pai, chorava constantemente. Sua mãe chorava, mas não deixavam de orar pelas madrugadas, dizendo: eu não aceito derrota. Porque um dia meu filho foi apresentado. Meu filho adorou a Deus com as crianças, com os jovens. Meu filho foi bênção. Não aceito esta situação. E pelas madrugadas tinha dia, queridos, que aquele pastor, aquele pai, sabia onde o filho estava. Ele pegava um lençol, de madrugada, chegava e encostava o carro, e via o filho de longe, despido. Ele chegava e dizia: filho, vem cá, meu filho. Não, pai, não, vem cá. Vestia ele com aquele lençol e levava para casa. Isso quantas vezes ele fez, dizendo: eu não aceito essa derrota. Eu vou lutar pelo meu filho. Eu vou lutar por ele. Eu vou trabalhar por ele. De madrugada as lágrimas caíam no chão. E ele se levantava e ia. Até que um dia, várias tentativas, aquele moço, de tanto pai trabalhar na vida dele, trazer uma palavra, chegando de madrugada e vendo a sua mãe de joelho dobrado, ele voltou para os caminhos do Senhor. Passados-se alguns anos, aquele moço firme nos caminhos do Senhor, e passado mais-se alguns anos, como pastor, servo de Deus, agora prega em todo o Brasil a palavra do Senhor. Um homem transformado, liberto pelo poder do sangue de Jesus. Seja qual for a sua situação, queridos, não importa qual for a situação, seja ela mais melindrosa, seja ela mais sensível, mãe, pai, seja qual for a situação da tua filha, do teu filho, seja, queridos, que estão em casa, que alguém fala: o que resta para o seu filho é só o caixão. Não tem mais jeito, não tem mais situação. Se não morrer aqui, vai morrer na cadeia. Fica ciente de uma coisa, que as promessas de Deus ainda estão de pés. As promessas de Deus ainda estão de pés. De forma nenhuma vai cair por terra aquilo que Deus lhe prometeu e que vai fazer, ainda que o diabo diz: não tem jeito, acabou, está derrotado. Não, a última palavra é de Deus. Xarabalabassuri cantarabalabachaias. Eu nunca vi uma mulher como Ana aceitar derrota na vida dela. Ainda que a sua companheira zombava, né, pastor Caleb, criticava, que fazia chorar. Mas nunca li na Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, dizendo para sua companheira palavras de sofrimento, palavras de maldição, palavras de derrota. Ana não aceitava derrota, porque ela estava sempre no templo orando a Deus.
mesmo tomada como uma mulher embriagada, ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher de espírito quebrantado, assim, eu estou numa amargura, num sofrimento tão grande. Deus sabe do que eu estou pedindo. E um dia, passados alguns anos, ela chega no templo e disse ao sacerdote: homem de Deus, por este menino aqui, ó, do meu voto que eu disse, por este menino orava eu. E o Senhor concebeu a minha oração. Continue orando, continue clamando, continue pedindo. Não aceite derrota de forma nenhuma. Por esses dias, alguém deve ter visto pela rede social, eu vi, achei muito interessante, até estava nem no falar, eu achei muito interessante. Uma galinha no quintal com seus pintainhos. Alguém já chegou a ver isso? É bonito demais, né, irmão Lindomar? Estava ali, o gavião veio, ó, e pousou em cima de um dos filhotes dela. Ah, irmão, mas para quê? Ela poderia ficar ali, ó, cocococó, né? Cocococó, cocococó, e o bichinho matando, o gavião matando o filho dela. Que, irmãos? Mas a galinha virou uma fera, foi para cima do gavião, e ele quis escapar até que a galinha matou o gavião. Irmãos, tem gente, desculpe uma expressão da minha parte, desculpe, mas tem gente que é muito frouxo, se entrega por qualquer coisa. Eu nunca vi nenhum ringue, eu não sou de assistir boxe, não. Mas vocês já viram dois lutadores, no segundo round, por pouca coisa, pegar a toalha assim? Parei. Já viram? Não tem. E ainda joguei a máscara no chão. Depois o irmão Nilton arruma outra. Ele tem esse carinho com o pastor, ele vai ter comigo hoje também. Tem gente, irmãos, que ele se entrega por qualquer coisa. Ele desanima por mínimas coisas. Começa uma empresa, deu uma lutinha, um pequeno prejuízo, fala, vou fechar. O filho deu um pequeno problema, deixa esse menino de lado. Ainda tem coragem de dizer, deixa essa tranqueira para lá. Misericórdia, irmãos. Começou a namorar, a moça deu um olhar feio para ele. Acabou, vai para lá. Começou uma pequena construção, caiu uma parede, fala, não, encerrei, não quero mais prejuízo. Irmãos, quem foi chamado por Deus é para ser guerreiro, é para ser vencedor. Nós fomos chamados por Deus para não aceitar derrota de qualquer coisa, não. Nós somos chamados para sermos, não é nem vencedor, é mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus, não aceite derrota no teu ministério. Por um pequeno problema, eu já quero entregar o meu ministério. Por um pequeno problema, eu já quero entregar a igreja e dizer, pastor, ó, esquece de mim. Para com isso, irmãos.
Nós estamos diante desta situação, aceitando Benoni. Derrota, tristeza, sofrimento. Minha esposa é prova disso. Há uns 25 anos atrás, eu me considero um dos homens... Eu não sei, o pastor Flauzelino aqui falou que ele era um homem endividado, irmã Maria do Carmo, mas eu vou te falar, eu acho que eu ganho dele. Irmãos, eu todos os dias estava no banco falando com a gerente, me susta esses 5 cheques, por favor, não tem como pagar. Boleto chegava e eu deixava ir para o cartório para conseguir pagar na última hora. Naquela época eu devia mais de 100 mil reais para fornecedores e bancos. Tinha medo de ver uma propaganda na televisão do Itaú do Bradesco. Falava, nunca vou conseguir sair. Irmãos, eu fazia voto. Eu não sei, acho que fazia voto para minha bisavó, para minha avó, e fazia voto todo jeito para Deus um dia me tirar dessa situação. Um dia, irmãos, eu estava no meu escritório sozinho, eu, de bruços, braços abertos, comecei a chorar. Falei, Deus, eu já fiz tantos votos, mas como a prefeitura faz aquela anistia, em nome do Senhor Jesus, me dá essa anistia nesse momento, porque eu pequei e não pude cumprir. Eu senti uma alegria tão grande no meu coração naquele momento. Eu senti uma paz tão grande, pastor Caleb, que eu vi o perdão de Deus. Quando eu percebi o perdão de Deus, falei, pronto Deus, mas agora eu faço outro voto. Se o Senhor me tirar desta situação, e me abençoar, eu muito breve vou fazer um culto de ação de graça com os meus amigos pastores, presidente, vice-presidente, com os meus vizinhos, familiares. Irmãos, eu não sabia nem como. Um dia, eu fui ministrar uma palavra numa das congregações da Adebras. E eu estava ali ministrando, contei o meu testemunho, muito rápido do que eu estava passando. No final do culto, um empresário, servo de Deus, ele me chamou e disse, pastor Isaías, o senhor mexe com ferragem armada, né? É o Fran Veículos. Mexo sim. Então, vou começar uma grande obra. E eu quero te dar essa ferragem. Eu falei, meu Deus do céu. Comecei a fornecer para ele, Deus começou a abrir portas. Passado mais ou menos 1 ano. Irmãos, eu estava fazendo um culto para mais de 150 pessoas, um culto de ação de graças. Adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Seja qual for a tua situação, não aceite derrota. De forma nenhuma. Não aceite, seja ela qual for. O que eu posso dizer para você, que ainda há esperança. Ainda há esperança. Não acabou não. De jeito nenhum. A promessa de Deus ainda está de pés. E Deus há de cumprir o que Ele lhe prometeu. Você vai sair daqui esta noite em nome do Senhor Jesus dizendo, Deus meu, muito obrigado por esta palavra, que eu tenho certeza que esta é a semana da minha conquista, da vitória da minha família, que meus filhos voltarão, regressarão, estarão na minha casa e vamos juntos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Para encerrar, um dia, queridos, tinha um pai com um filho, em uma situação tão difícil em Cafarnaum.
com uma febre tão alta que o pai já viu o filho desfalecer. Ele poderia se acomodar, ficar ali tranquilo, sem buscar um recurso que pela medicina seria difícil naquela época. Mas aquele pai, eu creio que ele disse: gente, não aceito essa derrota não. Eu estou sabendo que aquele homem, chamado Jesus, ele vai chegar aqui, próximo à nossa cidade, que diz que depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um homem, um régulo, cujo filho estava em uma situação difícil em Cafarnaum. Aquele homem disse: não aceito derrota, vou buscar recurso para o nosso filho, fica aí, cuida dele. Vai dando um chazinho, vai dando água, vou lá em busca do recurso. Quando ele chega lá, ele apresenta: Jesus, saí da minha casa, deixei meu filho numa situação muito difícil, a febre alta, quase a morte. Qual foi o pedido daquele pai? Ele rogou que descesse para curar seu filho. E Jesus disse: se não virdes milagres, sinais e milagres, não crereis? Disse o régulo àquele homem: Senhor, desce, Senhor, desce, mestre, antes que meu filho morra. Jesus viu, irmão Newton, no semblante daquele homem, uma angústia, um sofrimento tão grande. Jesus não teve outra palavra para dizer: pode ir embora, pode descer, vai para a tua casa. Como assim? O teu filho vive. Jesus está dizendo esta noite: pode descer esta noite para a tua casa, pode ir em paz. O teu filho vive, o teu esposo está sendo transformado, a tua esposa está sendo liberta. Lá no hospital, neste presente momento, Deus está visitando o teu ente querido. Lá naquele estado que para nós é tão longe e que para você também é muito longe, Deus está visitando os seus entes queridos. Você vai em paz esta noite para a tua casa em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Quando aquele homem estava descendo, alguém gritou: Senhor, pois não, o teu filho está curado. Como é? O teu filho está curado. Oh, aleluia, glórias a Deus. Mas a que hora isso aconteceu? Ontem, às 7 horas, em ponto, a febre o deixou. O pai se alegrou. Foi nesta mesma hora que Jesus disse: vai, o teu filho vive, pastor Wilson. Marca, irmãos, pode marcar. Pode marcar. É uma palavra profética, 7:20. Pode marcar, que você vai receber a ligação. Você vai ver o que Deus está fazendo nesse presente momento. Que Deus está visitando, que Deus está trabalhando. Há esperança para a tua empresa, há esperança para a tua família, há esperança para os teus filhos, há esperança para os teus amigos, há esperança esta noite. Gente, vamos dizer assim juntos? Pô, você pode me ajudar? Eu não sou de fazer isso não. Você vai olhar um para o outro e vai dizer assim por 3 vezes. Vai olhar pela fé e vai dizer, vamos falar? Benoni não. Fala aí, irmãos, olha mesmo, fala Benoni não. Benoni não.
Benoni não. Mas vamos repetir e vamos falar profeticamente assim. Pastor, se você conhecer o nome, pode falar. Pastor Josivaldo, é Benjamim. É Benjamim na minha casa. É Benjamim na minha empresa. É Benjamim com os meus filhos. É Benjamim com a minha família. Em nome do Senhor Jesus. Benjamim, filho da minha destra, filho da minha alegria.